Começa agora pela Rádio Rio de Janeiro, Momentos com Joana de Ângeles. Um programa que trará a você as lições da espiritualidade. Produção e apresentação, Maria de Fátima Miranda. Amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, é com alegria que retornamos ao nosso encontro semanal. Agradecemos a Jesus pela oportunidade, que todos tenhamos uma próxima semana de paz e agradecendo sempre a Deus pelas lições que cada dia nos traz. Estamos na presença dos amigos Eliana, Maria, é a Lili de volta. Tudo bem? É um prazer sempre estar com vocês. Uma honra com meus amigos aqui, Maria de Fátima Miranda e Eduardo Araújo. E com o psicólogo de óculos. Isso aí, muita paz a todos. Agora enxergando tudo. Vamos lá. Nós estamos estudando o capítulo 9 do livro Homem Integral, da Joana, através do Divaldo, E no item, a controvertida comunicação dos espíritos. Vamos iniciar agora no parágrafo 16º. Eliana, quer fazer a leitura? Sim. Portador dessa percepção, embora habitualmente embotada, agiganta-se-lhe a área de sensibilidade psíquica ao educá-la, como se lhe entorpece e turbam outros campos mentais, se a desconsidera ou se não dá conta da sua existência. O complexo homem é de natureza transcendental, corporificando-se na forma física e dissociando-se através da morte, sem surgir de um para o outro momento ao acaso ou desintegrar-se sob o capricho de uma fatalidade nefasta, destruidora. Quer fazer uma pausa, Eduardo? Quer falar alguma coisa? Acho que vale a pena seguir aqui mais um pouquinho. Vamos lá. A psicologia profunda vai às raízes deste ser, resgatando-o do lodo da terra e erguendo-o da lama do sepulcro, para conceder-lhe a dignidade que merece no concerto universal, como parte integrante do mesmo. A única forma de demonstrar e confirmar a imortalidade da alma é mediante a sua comunicabilidade, o que oferece consolações e esperanças inimagináveis. Por outro lado, facultando ao ser humano lutar com estoicismo, graças à meta que o aguarda à frente. Enquanto a consumpção, além de desnaturar a vida, retira-lhe todo o sentido, o significado, em razão da sua brevidade. Isto sem nos referirmos aos desenlaces precoces, aos natimortos. Muito bom aqui, Acho que essa parte aqui final que a Eliana leu pra gente, quando Joana fala sobre a esperança, a consolação que é, e ela coloca consolações e esperanças inimagináveis, no sentido de que a comunicação com o mundo espiritual, da gente saber que a vida continua. Muita gente pode estar se questionando, mas eu nunca recebi uma mensagem de um ente querido. Eu também não. Eu nunca recebi nenhuma mensagem. Trabalho em reunião mediúnica já há umas 2 décadas, vai fazer por aí. Eu nunca recebi nenhuma mensagem pessoal, de familiares desencarnados, amigos desencarnados, diretamente para mim, nunca recebi nada. Mas não é isso que me faz ter esperança e me sentir consolado e confortado. É ter a certeza de que aqueles que já receberam mensagens são mensagens autênticas, são mensagens verdadeiras. Eu trabalho com uma amiga psicóloga, nós trabalhamos juntos, E eu acompanhei o drama dela, quando a filha dela desencarnou. Ela já esteve aqui na rádio e vai voltar, porque agora nós temos mais tempo, 2 horas de programa. É um programa muito rico, porque a experiência dela foi muito bonita, A filha dela desencarnou com 10 anos de idade, numa epidemia de dengue. E ela, na época, nem era psicóloga ainda, sofreu demais, ficou 2 anos em depressão profunda, até que certo dia ela, a convite de uma amiga, ela foi visitar um casal de médiuns que vinham de São Paulo, se eu não me engano. Estavam no Rio. E o esposo dela, que era ateu, ele foi junto com ela para ter a certeza de que a esposa não seria enganada, porque ela estava muito fragilizada e ele não queria que nenhum suposto médium enganador
viesse a iludi-la com uma mensagem falsa da filha deles. Ele foi junto e tomaram todos os cuidados. A única informação que foi passada por ela é o nome completo da filha e a data da morte, né, do desencarne. E não sei se na primeira reunião ou em reuniões posteriores ela recebeu algumas mensagens da filha e mensagens de caráter incontestável, a ponto do pai, que era ateu, estava ali completamente desconfiado, dizer que não tinha como negar que aquela só poderia ser a sua filha. Ela chegou a me mostrar a mensagem e o que mais me chamou a atenção, dentre tantas coisas que tinham naquela mensagem, é que a assinatura da menina era a mesma dela quando encarnada. Ela me mostrou uma redação da filha, a letrinha e a assinatura dela, e até é emocionante ver aquilo, sabe? Eu imagino pra ela como mãe, se pra mim, que nem a conhecia a filha dela, assim, já tinha visto uma vez ou outra, mas não tinha nenhuma proximidade. Eu fiquei emocionado quando eu olhei aquela assinatura, aquela letrinha de criança. A mesma assinatura da mensagem era a assinatura da redação que ela me mostrou. Fora que ela deu vários detalhes, particularidades da vida dela, da vida do pai. Enfim, não havia como contestar a veracidade daquela mensagem. Então isso para mim já basta, não preciso eu receber uma mensagem. Eu já tenho certeza da realidade da vida que continua após a morte. E como Joana coloca aqui, né, que é uma consolação, que é algo inimaginável, essa alegria, essa felicidade da gente ter a certeza de que as pessoas que nós amamos, elas não acabaram, elas não sumiram para sempre, elas permanecem tão vivas quanto antes. Helena Maria, outro dia, teve a alegria de ter o contato com o pai dela desencarnado. Eu imagino a emoção que você sentiu, Helena. Foi uma experiência única, foi primeira, né? Foi primeira, depois de uma longa caminhada na doutrina. Quantos anos de desencarne do seu pai? Meu pai ele desencarnou em 1991. 30... muitos anos. Muitos anos, né? E foi a primeira vez, assim, foi emocionante, né? Quem estava ao meu lado, que assistiu, que sabe de alguns trechos da nossa vida, da nossa convivência, entendeu. E eu saí dali sentindo uma paz, uma energia, como se ele tivesse me abraçado integralmente, como se ele tivesse me envolvido em toda aquela energia de amor que ele trouxe com ele. E você sequer podia esperar. Não, né? Nem não estava pensando, em momento nenhum. Então é uma prova irrefutável, né, e extremamente consolador, né? E que traz esperança. Eu tenho certeza que muita gente que está nos ouvindo agora deve estar com seus olhos em lágrimas, mas confortado, consolado de ouvir esses relatos e saber que aquele ser querido, aquele ente querido que desencarnou, está vivo. E está mais perto, às vezes, do que nós podemos imaginar. E eu fiquei muito feliz de ter certeza de que ele teve autorização para estar ali, que ele conseguiu, que aquilo foi um esforço e ele próprio muito dele. Feliz, ele estava feliz de me ver militando na doutrina, de me ver num grupo de estudos, né? Num grupo mediúnico, porque ele me levou à doutrina desde muito pequena, muito jovem, muito criança ainda, né? Com ele 4 anos, né? Você falou? 6 anos, 8 anos, 6, ele já jogava o Reformador. A revista Reformador, né? Já o Livro dos Espíritos, e a codificação ele já jogava assim na minha cabeceira, leia, e eu lia, né? No meu pouco entendimento. Então eu senti a felicidade dele, eu senti orgulho, não aquele orgulho vaidoso, mas a alegria, né? De eu estar ali, e eu também fiquei assim, gente, é indescritível. Foi um dia para mim assim, nas nuvens, de saber notícias do papai e do abraço que ele me deu, dele ter tido a permissão divina de estar ali, né?
eu creio que por esforço próprio, por mérito dele. Então, realmente, foi um grande consolo, um grande conforto e uma grande alegria. Lembrando que esse texto nos fala justamente dessa prova da imortalidade. E às vezes tem aquelas pessoas que dizem: nenhum familiar meu, nenhum ente querido nunca voltou para falar, mas está esquecendo da cruz. Está esquecendo que Jesus voltou. Sim. Não é? Às vezes encontramos pessoas que são cristãs e dizem assim: olha, essa história de espírito morrer e voltar, isso é mentira. E Jesus mentiu? Ele foi crucificado, o terceiro dia estava lá, Madalena reencontrou, né? Tem aquela jornada a caminho de Emaús, encontra-se com os discípulos, Tomé chega a tocar as chagas. Ah, mas Jesus pode. Então vamos desconstruir essa ideia de um Deus exclusivista. Para Jesus tudo, para a gente nada. Qual a missão dele aqui na Terra então? Aí fica essa reflexão, né? Aquele que ainda não teve oportunidade de perceber uma mãe, um filho, um irmão, valorize a experiência de quem estava em desespero e conquistou. Tem situações na vida que nós não precisamos necessariamente passar por elas, se desenvolvermos a sensibilidade de registrar o outro. Eu não preciso que meu pai desencarnado se faça presente. Se ele vier, é um prazer. É um prazer. Não é? É algo que vai ser muito pessoal e de um momento feliz. Mas eu nunca precisei que nenhum familiar meu biológico viesse me mostrar a imortalidade da alma. Porque tem situações em nossa vida que nós vamos raciocinar o seguinte: a imortalidade da alma e as chances que o espírito tem para evoluir, Deus privilegiaria uns em detrimento de outros se não fosse através da reencarnação e desse intercâmbio, porque quando alguém se apresenta para nós, nos prova que daqui a pouco seremos nós nos apresentando para alguém. Exatamente. Não é isso? Sem a reencarnação, sem a comunicabilidade dos espíritos, esse aprendizado ficaria manco. Ficaria no abismo do inverossímil. Será que eu vou acreditar? Mas não é para a gente acreditar, é para a gente ter certeza, porque daqui a pouco seremos nós. E sempre que olhamos à nossa volta e vemos criaturas caídas na sarjeta, tem que haver uma razão de ser para aquilo, gente. Se nós, criaturas imperfeitas, não permitiríamos que irmãos nossos, por deliberação nossa, fossem jogados no lixo, por que é que Deus permite que filhos seus se joguem na lixeira? Porque não é Deus que joga. Né? É através da imaturidade, das escolhas e necessidade de experiência e de aprendizado. Mas é porque Deus sabe que ele não é lixo. E na hora de reciclar a emoção, ele vai transcender para um outro estágio. Sim. Vamos lá? E também desta forma, a gente perde o medo, né, que o povo tem da morte. As pessoas têm medo da morte, né? Saber que nós não vamos morrer e que ao mudarmos de plano, né, do plano físico para o plano espiritual, poderemos reencontrar os nossos afetos, os nossos amores, participar de um outro mundo, de uma outra etapa. Seja bem-vindo, né? Na hora que nos foi programada, né? Porque nós temos um roteiro, né? Do berço ao túmulo, temos um tempo, né? É uma jornada, É uma jornada, então... Você está ouvindo Momentos com Joana, na companhia da Eliana Maria, do Carlos Chagas, Eduardo Araújo, o psicólogo de óculos. Vamos lá, vou botar ele aqui para ler. E Luciano ali se deleitando na técnica. Vamos lá. Você continua a leitura, Eliana? Pois ou não. Eduardo lê? Vocês Eu leio. Aí. Vamos lá. Vamos agora para o 17, não é isso? O 20. 20. A vida vem aplicando... A vida vem aplicando milhões de anos no seu aperfeiçoamento e complexidades, não se podendo evolar ao capricho da desoxigenação cerebral. Com esta certeza, esmaece o pavor da morte. Desarticula-se a neurose disto advinda, abrindo um leque de perspectivas positivas para o bem-estar durante a existência física, prelúdio da espiritual, para onde se ruma inexoravelmente. Os planos agora já não se limitam nas balizas próximas, impeditivas. Antes se dilatam encorajadores, no prosseguimento da evolução.
Deste modo, as controvérsias sobre a sobrevivência vão cedendo lugar à afirmação da vida, especialmente agora, quando se desdobram as terapias alternativas na área da saúde, que recorrem às memórias do passado, aos substratos da mente precedente ao corpo, mediante as quais o contínuo da consciência não sofre interrupção com a morte orgânica, nem surge com seu renascimento. A vida predomina, prevalece em toda parte, sempre e vitoriosa. Maravilhosa aí, mais um texto fantástico da Joana. A gente sabe que algumas pessoas relatam dificuldade, né, em ler Joana de Ângeles, mas é impressionante a compreensão de Joana nos aspectos psicológicos em relação ao Evangelho de Jesus, em relação à vida, por toda a vivência desse espírito, né, pelo equilíbrio, pela maturidade espiritual que ela carrega, um espírito que já deu a vida muitas vezes pela causa cristã. E ela termina de uma forma brilhante aqui, dizendo que a vida predomina, prevalece em toda parte, sempre e vitoriosa. Esse tópico que nós terminamos agora, né, estamos quase terminando o livro. Esse tópico ele é muito importante, né, devido sobretudo a tudo que temos passado aí nos últimos tempos. É muito raro uma pessoa que esteja nos ouvindo agora que não tenha um ente querido que tenha desencarnado recentemente, não só pela pandemia, mas por causas diversas, e que encontram nas palavras de Joana de Ângeles a consolação e a esperança de que aqueles a quem ela ama permanecem vivos, como diz Joana, na vida sempre vitoriosa, né? Porque Miranda lembrava muito bem de Jesus, e Maria Madalena, eu sempre digo isso, acho que foi a pessoa que deu a melhor notícia que o mundo já recebeu. De todas as notícias que nós já tivemos, eu acho que nenhuma foi tão grandiosa, foi tão impactante para a história da humanidade do que quando ela chega naquele local fechado onde os apóstolos, né, e seguidores de Jesus estavam reunidos, ainda sem saberem o que fazer, tristes. Maria de Nazaré estava lá também, e achando que tudo tinha acabado com a morte de Jesus na cruz, da forma como tudo ocorreu, toda a humilhação que Jesus sofreu, os apupos da multidão que escolheu Barrabás em detrimento de Jesus, a condenação infame, né, vinda de Pilatos, de Herodes, mas prevalecendo o que a própria população ali o fez, causou nos seguidores do Cristo a ideia de que tudo o que Jesus tinha dito tinha perdido sentido, tinha acabado. E na realidade chega naquele momento Maria Madalena adentra o recinto e dá a notícia que todos, né, eu fico imaginando a emoção, sobretudo de Maria de Nazaré, quando Madalena diz: Jesus está vivo, eu o vi. Os apóstolos, claro, num primeiro momento não acreditaram, porque pensaram o quê? O mestre ia voltar e ia se apresentar primeiro a esta mulher? Preconceito, machismo, ainda mais sendo Madalena uma mulher considerada de uma vida dissoluta, uma vida equivocada. Então eles entendiam que Jesus, se tivesse que voltar, iria se apresentar a eles. Ou a mãe. Ou a mãe, mas não a Madalena. Maria de Nazaré acredita na palavra de Maria Madalena e Jesus depois se faz presente naquele recinto. E a primeira frase dele para eles é: a paz seja convosco. Nenhuma condenação, nenhuma crítica, porque a grande maioria que ali estava no momento derradeiro, à exceção da própria Maria de Nazaré, de Maria Madalena, de Joana de Cusa e do apóstolo João, o restante tinha com medo, inseguros diante de tudo que estava acontecendo, fugiram. Mas não houve uma palavra de recriminação por parte de Jesus, nenhum julgamento. Ao contrário, ele fala: a paz seja convosco, naquele reencontro que mostrava, como a Miranda bem lembrou, a vitória de Jesus sobre a morte, anunciando que todos nós também
sobreviveremos à morte do corpo. Jesus, ele veio escrever o livro da imortalidade e chamou Maria Madalena para escrever o prefácio, porque é ela quem apresenta a notícia. Adorei, gostei disso, hein, Maria de Fátima. Essa inspiração não é foi minha, boa. Não, deve ter sido de alguém, porque eu tava aqui, sabe? Alguém te soprou esse negócio aí, Maria de Fátima. Alguém te soprou isso daí. Deve ser alguém aí que conhece a história. Verdade. Ele escreveu o livro e convidou Madalena para fazer o prefácio, né? Ele é o nosso exemplo, ele venceu o mundo. E dito isto, nós devemos manter, né, a esperança. Nós sabemos que deve ter muita gente aí agora com lágrima nos olhos, sofrida. A gente sabe o quanto que é difícil a superação em relação à perda da presença física de um ente querido. Eu sempre gosto de frisar que a perda, porque há uma perda. Sim, a convivência. Mas não é a perda daquele ser a quem amamos. É a perda do afeto. Perda da presença física, desse afeto ali presente. A convivência. E não tem como dizer que isso não é impactante, porque é sim. Você ficar com uma pessoa anos e anos, décadas e décadas, e em determinado momento você saber que vai voltar para casa e aquele sofá onde ela sentava, aquela cama onde ela deitava ali ao seu lado, essa pessoa não estará fisicamente ali, isso é uma prova muito grande. Nós não podemos diminuir o tamanho desta prova. Porém, por outro lado, como diz Joana, a vida permanece. E a gente precisa ter essa consciência de que a dificuldade não é só nossa, que estamos aqui no corpo. Quem partiu também vai sentir saudade. Quem partiu também vai ter que se readaptar a uma nova realidade de vida. Muito mais complexa a situação do que a nossa. Porque nós permanecemos, de alguma maneira, dentro daquele ambiente que já nos é familiar. O desencarnado, ele vai voltar para uma realidade muito diferente daquele ao qual ele estava acostumado a viver, o seu trabalho, a sua rotina, o seu dia a dia. Então, que você que está aí sofrendo, você que está chorando, que ainda está inconformado, lembre-se que você reagindo, você compreendendo que o seu ente querido está vivo, você vai estar ajudando a ele. Porque eles ficam muito felizes, como o pai da Eliana ficou feliz, quando nos encontram seguindo adiante. Não é isso? Está acabando aí o tempo mesmo. Sim, é isso. Fala, Eli, uma palavrinha ainda aí. Dá. Realmente uma felicidade indescritível, é uma felicidade indescritível. E saudade sentiremos sempre, né? Aquela saudade do dever cumprido, a saudade, sentimos saudade de quem amamos, né? Se as pessoas fossem e nós não sentíssemos saudade, tristeza, o que seríamos nós, né? O que perpassamos na nossa vida, o que deixamos, o que construímos. Então, saudade, ela vai existir sempre, né? E conforto, né? Porque sabemos que a vida continua. Então, essa certeza, né? Esse exemplo, essa trajetória do nosso Mestre Jesus nos conforta e nos embasa, nos dá esperança. Nos dá esperança de prosseguir, né? Miranda? Olha só, não permitirmos que a saudade daqueles que partiram matem a nossa presença no coração dos que ficaram. Porque às vezes a mãe fica chorando que partiu e esquece que os outros continuam vivos, carentes e dependentes dela. Isso. Vamos Chegamos nós. ao final. Acabamos. Muita paz a todos. Um abraço, muita paz. Com a vitória da vida. Um abraço a todos. Até a próxima, se Deus quiser. Fiquem com Deus. Uma boa semana. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Momentos com Joana de Ângeles. Um encontro com as lições da espiritualidade. Produção e apresentação, Maria de Fátima Miranda.